O apresentador Luciano Huck já tem data para deixar a TV Globo e iniciar campanha para a eleição presidencial em 2022. De acordo com a revista Contigo, Huck deve anunciar sua saída da emissora carioca no meio deste ano. Ele se filiará ao Democratas, partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Conforme a publicação, Huck teria escolhido até mesmo um nome para se tornar seu vice na chapa presidencial, na corrida presidencial, Eduardo Leite, atual governador do Rio Grande do Sul. De olho em 2022, Luciano Huck foi aconselhado por aliados a dar uma guinada à direita em alguns temas de costumes, a exemplo da legalização das drogas e do aborto. Não se trata, entretanto, de passar a pregar contra usuários ou mulheres que decidem interromper a gravidez, segundo a revista Época. O que foi levado a Huck é que ele defenda que ambas as legislações sejam mantidas como hoje. Na avaliação desses aliados, entre eles gente do DEM, Huck se blindaria de críticas de Bolsonaro e poderia ganhar parte do eleitorado conservador se decidir disputar a próxima eleição. Huck ficou de pensar. Augusto. É bastante comum no Brasil a entrada na vida política de personagens que se tornaram famosos em programas radiofônicos, programas de televisão, no cinema. Isso existe. Isso existe. E até o Silvio Santos, na eleição presidencial de 1989, assustou meio mundo aí quando lançou a candidatura, porque ele começou com um índice muito alto. Agora, durante a campanha, esse pessoal, durante a campanha para eleições, para cargos do Executivo, esse pessoal costuma se assustar com a barulheira, né, para ser brando na escolha da palavra, para a zona que se torna a campanha e todo mundo, esculhambando todo mundo, eles se assustam, as famílias se assustam. Por quê? Porque a carreira política, normalmente, ela segue um determinado roteiro. O jeito é vereador, deputado federal, senador, etc. No Rio Grande do Sul é muito comum que pessoas que se tornam conhecidas no rádio e na TV, eles passam se transferem para a vida política e com sucesso. O Brito, Antônio Brito, que foi governador, ele era jornalista, ficou da Globo, ficou conhecido antes de virar o assessor do Tancredo Neves e tal, coisas desse tipo. Depois foi ministro e tal. Você achar que você sai de um programa de auditório para a presidência da República é coisa de maluco. Maluco. Isso nunca aconteceu nem acontecerá. Eles acham, vamos pegar aqui um personagem em que a nossa querida Ana Paula é especializada, Reagan. Os caras falam, o sujeito era ator de cinema e virou presidente da República. Não, a Ana sabe muito mais. Primeiro, ele sempre teve ideias políticas muito claras, sempre foi um militante. Ele era um homem conhecido pelas posições dele. Ele foi governador da Califórnia. Não me lembro se uma vez ou mais que isso, né, Ana? Quantas? Duas. Pois bem, quando ele se tornou candidato a presidente, muita gente nem lembrava da carreira. Ele já tinha saído dessa há muito tempo e tal. Mas é evidente que o começo da carreira pode ter sido facilitado. Isso aí a Ana responde. É pela fama adquirida aí como ator. Mas ele cresceu e se tornou um estadista porque sempre teve ideias e porque viveu experiências políticas sem as quais ninguém governa nem a própria casa, meu Deus do céu. Sabe, não fico falando, isso aí seria uma flor do recesso. Antiga, Luciano Huck vai ser presidente. Então também, eu vou ser papa, eu quero ser papa. Né? Vou tentar, tenho mais chance que esse papa aí se for candidato à reeleição. É isso. Diga, Ana. Pegando o gancho aí do Augusto, Ronald Reagan, mesmo antes de ser governador da Califórnia, ele foi presidente do Sindicato dos Atores de Hollywood. Então, ele já tratava de polêmicas e medidas políticas ali dentro também, né? Na época, o comunismo estava tentando se instaurar dentro da indústria do entretenimento e usar a indústria como propaganda, né, ali do comunismo. Então, o Ronald Reagan já tinha também laços ali com o FBI, com agentes políticos, agentes policiais.
depois se tornou governador da Califórnia, né, mão na massa, executivo, depois 8 anos na Casa Branca, e a diferença que eu vejo, que, né, é gritante, e aí vai muito nisso que o Augusto disse, em relação às ideias muito claras desde o início, né? O Ronald Reagan, ele era, para quem não sabe, lá atrás ele era afiliado ao Partido Democrata, depois ele mudou para o Partido Republicano, e quando perguntado para ele por que você deixou o Partido Democrata, ele respondeu, não, eu não deixei o Partido Democrata que me deixou. Ou seja, o partido começou já a alinhar com pautas que ele não acreditava e que ele não mudaria em relação a isso. É a bússola moral ali, a bússola da ética. E o Luciano Huck não tem isso. A gente vê pelos discursos dele nos últimos 10 anos, ele vai onde a maré vai, né? Você pega aí na internet, o Luciano Huck tem fotos com absolutamente todos os políticos que você imaginar, todos os agentes aí, alguns controversos envolvidos em esquemas de corrupção, né, como os irmãos ali da JBS, e a gente vê o pêndulo dele variando de acordo com a maré. Então agora parece que ele sentiu que, né, alguma maré conservadora começa a se estabelecer, né, de alguma forma, ainda faltando muitos elementos do real conservadorismo, lá de Edmund Burke, mas isso é outro assunto, mas uma maré começa a andar, a fomentar esse debate conservador no Brasil, e aí você vê que ele prontamente já começa a mudar o discurso. Isso aí mostra, ainda mais entrando, né, num partido como, se realmente concretizar isso que nós imaginamos, né, que está sendo aí explorado, dele ir para o DEM, a cara do DEM é isso. A gente vê quem é a figura principal do DEM, Rodrigo Maia, que pega um discurso no microfone enaltecendo um pedido de impeachment de uma presidente de um partido profundamente corrupto, e pouco tempo depois está de mãos dadas, de namoro, casamento marcado com essa mesma gente. Então o Luciano Huck, eu acho que ele já vai, se ele decidir isso, ele já vai sair no limbo, sem agradar a direita, sem agradar a esquerda, como é o caso de personagens hoje patéticos como Rodrigo Maia. E você, Guilherme Fiuza, como está vendo essa movimentação do Luciano Huck? Não, Vitor, isso é completamente artificial, né? Assim, o Luciano Huck como político é absolutamente artificial. E eu não vou fazer aqui uma avaliação desleal, não. Eu acho que o Luciano Huck é uma figura muito popular, é um homem bem sucedido no que fez, né? Não só como estrela aí de televisão, mas também como empreendedor, né? E rodou muito o país, porque o programa dele tinha esse apelo, e eu acho que isso poderia ser a gênese, por que não, né, de uma candidatura. Só que ele se apresenta publicamente de uma maneira completamente outra, de uma maneira artificial. Ele ali como está na moda, né, esses candidatos artificiais politicamente corretos, fica soltando frase ali, todas elas, empatia, fingindo indignação, né, aderindo a esses cânones ou emblemas do que seria esse progressismo. É uma coisa rala, é uma coisa que não tem substância. Aí vai ao Fórum Econômico de Davos, deixa crescer um pouquinho a barba e fica falando aquela bobajada de Fórum Econômico de Davos, o futuro, em 2030, você não vai ter nada e vai ser feliz. É uma sucessão de propagandas fajutas de virtudes que não existem, né? Que infelizmente virou a praga do nosso tempo. E tem várias inserções artificialíssimas na política com esse vernizinho aí. Não tem os grupos lá, clubes de milionário, que aí vai unge um candidato, um deputado, uma deputada, né, num partido que é meio centro, meio com um sotaquezinho de esquerda, meio que... Isso não é nada, gente. Isso realmente não é nada. Agora, o impressionante, né, primeiro tem alguns, né, gulosos, que eu não sei se é o caso do Luciano, mas tem
né? O Amoedo, por exemplo, né? Aquele cara, né, que enfim, né, também foi bem sucedido como financista e tal. Eu vou entrar para a política porque sou um outsider, porque tenho independência, porque já ganhei meu dinheiro e quero fazer o bem. No entanto, ele, para tentar se cacifar, ele se torna o maior demagogo de todos. Ele se opõe a toda a agenda liberal que ele supostamente defenderia. Ou seja, ele mostra um espírito rasteiro, que é o que une, aparentemente, esses ricos aí que ficam querendo ter poder, ter mais poder. Agora, o mais admirável disso tudo é o seguinte: figuras como Fernando Henrique Cardoso, que eu falo aqui, tento ser leal também, porque foi um estadista fundamental na história recente do Brasil. Mas o Fernando Henrique caiu nessa também. Né? O Fernando Henrique circula, transita nesse conto de fadas hoje em dia. Sabota, boicota, pede a cabeça de presidente, né? E fica fazendo esse politicamente correto aí para criar esse laboratório, essa artificialidade política, né? E vinha Fernando Henrique, Roberto Freire, né? Os cardeais da política, dizendo não, porque claro que em crítica ao fenômeno Bolsonaro, não, porque isso não é possível, essa falta de compostura, essa gente rude, né? E falta de densidade, não tem densidade doutrinária, não tem história, não sei o quê. Aí se encantam com o Luciano Huck. Já falei, com todo respeito à pessoa do Luciano Huck, a trajetória dele, mas que não tem nada a ver com isso que esses cardeais, cultos da política dizem que sentem falta. Não, na política foi tomada por gente sem história, não sei o quê. Que história? Aí acolhem o Alexandre Frota como oposição ao fascismo no PSDB. Então, assim, isso tudo é falso. Eu acho que o país está precisando de gente com vontade de fazer de verdade algo pelo país.